Então, para que um poeta escreve? Né? O que ele escreve? Para que ele escreve? Qual que é o grande objetivo desse gênero textual? Então, o gênero textual... Oi? Quem escreve, escreve para alguém. Isso. Às vezes a gente pode escrever para nós mesmos, né? Um poema ele pode ser uma expressão assim de desabafo, ele pode ser assim uma necessidade de um sentimento que precisa ser transbordado, mas, né? Principalmente a gente pode escrever para outra pessoa. E o poema ele tem essa capacidade de tocar um ser sensível que através da palavra pode tocar outro ser sensível. Então eu observo que esse é um grande elemento assim que a gente precisa de explorar nas aulas, né, com os alunos. Eles são seres sensíveis e eles podem tocar outros seres sensíveis com a palavra que eles vão utilizar. E nesse tempo de pandemia, eu acho que nada mais assim providencial, vamos dizer assim, né, do que trabalhar esse gênero com os alunos. É necessário fazer esse trabalho sensível com eles. E vocês já trouxeram aqui para a gente a diferença entre poema e poesia, né? Estou vendo aqui as feras aqui que eu estou reconhecendo aqui, porque eu não consigo ver todos vocês, mas, né, das pessoas que já falaram aí, que já são craques no assunto, a gente vai só recordar que o poema, ele é uma estrutura, um gênero textual que a gente pode trabalhar com os alunos e que o poema é algo que a gente palpável, seja pela visão, seja pelo entendimento, seja pela audição. Olha só, esses dois gêneros literários que a gente está apresentando aqui na tela. Se a gente apresentar para os nossos alunos, eles vão achar que isso é um poema? Aliás, vamos fazer uma brincadeira mesmo. Vamos nos colocar como se a gente fosse alunos, né? Como se todos vocês fossem alunos. O que os alunos diriam quando vissem esse texto aí? Estou mandando esse texto para eles, cheio de X. Não tem palavra, só tem um tanto de X, 3, 3. E eu ia perguntar assim, tem algum poema aqui? O que eles diriam? Não, só tem X. Só tem X. Falar que não. Um segundo aí alguém ia até falar mais, Julieta, ia falar que era uma carta. Isso. Parece ter uma carta lá em cima. Exatamente, Lu. É Luciene, não é? A Luciene Assis? Reconheci. Olha, a Luciene Assis, eu não estou vendo ela aqui, mas eu sei que é ela. E aí eu pergunto para vocês assim, o que há na nossa voz, né, que é a nossa impressão digital também, que a gente consegue através da voz trazer essa nossa individualidade para o outro. Então, declamar poema, olha o que pode ser explorado. Eu reconheci a Luciene Assis pela voz dela só, né? Não estou vendo ela aqui, não. Então, isso mesmo, Lu, eles diriam que esse segundo aí é uma carta, olha, tem lá em cima provavelmente o nome da cidade, a data, depois tem lá para quem que eu vou escrever, né? Quem que é o destinatário? Eu estou fazendo uma saudação para ele. E aí vem todos os elementos que eu quero conversar, faço uma despedida e assino meu nome. Então, essa estética que a gente está vendo aí, a primeira, né? Também que a primeira parece um bilhete, assim, eles podem, né? Se eles estiverem mais inteirados com os gêneros, é um bilhete, olha, não tem a data lá em cima, mas parece uma carta, mas é um bilhete, o outro parece uma carta. Então, só de bater o olho nessa estética, já existem pistas para a gente reconhecer o gênero literário. E esses outros aí, eles diriam que é poema? Receita, primeiro. Uma receita, né? O que será o outro ali? Um outro bilhete, né? Isso. Isso. E esse, eles diriam que é um poema? Sim, eles diriam que é um poema, não é? Porque só por causa da estética. E é claro que nós vamos encontrar vários poemas com várias outras estéticas muito diferenciadas. Mas há um reconhecimento dessa estética, desse elemento, dessa liberdade, né?
já assim, palpável pela visão. Eu estou lendo aqui, o João Melo também diz que quando se fala em estrutura do poema, estamos nos referindo à estrutura externa, ou seja, os aspectos formais da obra poética, tais como os tipos de versos, de estrofe, o esquema de rimas, né? Muito grata aí pela colaboração. E é isso mesmo, assim, a poesia, ela lida... só completar aqui, o João de Mello está falando que fazer um poema pode ser um grande desafio para diversas pessoas, uma vez que a produção desse tipo de texto não é muito explorada na escola. Isso. E aí a Olimpíada de Língua Portuguesa vem colaborar muito com a gente, não é, João? Porque a Olimpíada de Língua Portuguesa ela vai trazer uma sequência didática para a gente conseguir fazer isso. E por que eu trouxe aqui essa diferença de poema e poesia? Porque nós vamos tentar fazer com que o aluno produza um poema e não necessariamente poesia. Nosso papel não é levar o aluno a ser um escritor de poemas, simplesmente, a ser um poeta, né? Não, é ele dominar o gênero poema. E o que seria poesia, né? É quando aquele ser sensível, ele consegue produzir algo que consegue tocar a sensibilidade de um outro ser sensível. Então, a poesia é um movimento que se estabelece entre uma obra de arte e aquele que contempla a obra. Então, para acontecer a poesia, precisa de ter quem contempla a obra de arte. E precisa, claro, da obra de arte que contém ali elementos capazes de despertar no ser sensível aquele movimento interno, né? Aí, seja do espírito, seja da alma, porque é algo muito grande a poesia. A gente encontra poesia na natureza. Se a gente olhar para o céu, de repente a gente vai se encher de um sentimento e de uma sensação muito forte que vai muito além do corpo físico. E isso é poesia. E é isso que um poema pode vir a despertar no outro ser, mas não necessariamente precise fazer, né? Não necessariamente preciso disso. Então, às vezes, os alunos, eles estão ali escrevendo belos poemas, sem poesia, mas não tem problema, é um exercício que ele está fazendo. Alguns podem chegar a ser grandes poetas, mas não é esse o grande objetivo da Olimpíada de Língua Portuguesa. Fazer com que todos os alunos sejam poetas, não é esse. É fazer com que o aluno consiga, né, dominar a palavra. E dominando a palavra, ele escreva qualquer gênero. Então, a poesia é a arte de maneira geral, né? Lidar com poesia é aprender a olhar e é aprender a sentir tanto as coisas, os homens, o mundo, através da palavra. Como a Selma trouxe para a gente aí, né? Sentir o mundo, sentir o que estava ali por trás de cada palavra. E todo o meu conhecimento de mundo e tudo que eu sou e tudo que eu sinto faz a diferença na hora que eu vou me conectar ou não com essa poesia que existe na obra de arte. Então, a poesia ela é um movimento interno, sutil, ela é também um processo, né, de conexão entre o poema ou então entre qualquer outra obra de arte, porque a gente vai encontrar a poesia em qualquer obra de arte que a gente contemplar. Se é obra de arte, tem poesia. E a diferença, então, entre poema e poesia é que quando a gente fala em poema, a gente está tratando de uma obra, né, do próprio texto, daquilo que está concreto, que a gente pode apalpar pelos olhos, pelos ouvidos ou pelo entendimento. E quando a gente fala de poesia, a gente está tratando da arte, da habilidade de reconhecer o belo e de sentir o belo, né? Não apenas reconhecer, mas aí entra os sentimentos. Entra a sensibilidade. E é essa a grande diferença, porque no poema, por si só, o aluno pode fazer um poema que não toca a sensibilidade de outro ser. E está tudo bem, porque ele está ali dominando e fazendo um gênero literário. Então, isso é algo importante para a gente ter em mente
para fazer esse trabalho com os alunos, para a gente considerar o que é sucesso ou não do nosso aluno, né? Então, eu considero esse ponto um ponto bastante importante. É tudo isso que a gente deve levar em consideração e tentar fazer com que o aluno se conecte com essa sensibilidade ao ler poemas. E ao escrever, que ele faça aquilo que é possível, né? Porque que ele aprenda que as palavras podem rimar. E quando elas rimam porque terminam com sons idênticos ou parecidos, né? Mas nem todo poema precisa de rimar. A gente tem os poemas de versos brancos, tem poema que tem refrão, tem poema que tem estribilho, né, gente? E é isso, assim, os versos, que são as linhas do poema, que podem ter extensão variada, as estrofes, que são esses conjuntos de versos que são separados, né, por espaços, pelas linhas em brancos. Então, é isso que a gente vai querer também trazer para que o aluno consiga dominar. Trazer pistas dele, né, para que essa pista de interação entre leitor e escritor, e até retomando, né, o que a Maria Flor de Maio falou no curso dela sobre relato, que ela trabalhou para a gente, que foi tão feliz, tão bom, ela vai trazer pistas da interação entre os sujeitos envolvidos, entre o leitor e o escritor. Então, o texto é um lugar de interação, e ele tem um propósito. Qual que é o efeito de sentido que a gente quer produzir no leitor, né? Quando a gente escreve, por exemplo, ou quando a gente lê, qual que é esse efeito que é produzido na gente? O Almeida está projetando aí a imagem, e aí nós temos aí duas pessoas observando um mesmo elemento, né? Um mesmo objeto ali, o jarro com a flor. O objeto ele é único, ele não muda, mas a representação desse objeto ela mudou muito em cada quadro que está sendo pintado pelas duas pessoas diferentes, porque são duas pessoas, duas individualidades. E o gênero poema, ele traz essa grande liberdade de expressão. Então, eu observo a realidade, o vaso com a flor. Observei a realidade. Essa realidade, como que ela é projetada dentro de mim? Como que eu recebo essa realidade através dos meus 5 sentidos, através da minha sensibilidade, através dos pensamentos que eu, né, tenho, através da minha maturidade? Como que eu recebo essa mesma realidade que é tão diferente para cada ser? Porque somos indivíduos diferentes uns dos outros, né? Individualidade, não existe um indivíduo igual ao outro. É graças a essa possibilidade de cada um enxergar a realidade diferente, é que a gente vai ter tanta possibilidade de escrita, e principalmente de poemas.